no canal Vidas de Plantão, damos voz a esses heróis invisíveis, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, psicólogos, que enfrentam o caos, o medo e o cansaço para garantir que cada batimento, cada respiro, cada olhar de esperança não seja em vão. Essa história vai além de um plantão. Ela fala sobre humanidade, sobre escolhas impossíveis, sobre perdas que ensinam e encontros que transformam. Lara não é só uma enfermeira. Ela é uma guerreira silenciosa. E Sofia, com sua voz suave e sua coragem inexplicável, nos lembra que até a menor vida pode deixar a maior marca. Se você também acredita que a saúde é feita com alma, com lágrimas e com amor, então este canal é o seu lugar. Cada episódio aqui é um convite para mergulhar em histórias reais, intensas, contadas com o coração. Porque a dor precisa ser ouvida. Porque a fé precisa ser compartilhada. Porque quem vive um plantão carrega o mundo nos ombros, mas também o milagre de um sorriso inesperado. Por isso, se essa história tocou seu coração, inscreva-se agora no canal Vidas de Plantão. Ative o sininho para não perder nenhum episódio e deixe o seu like, porque ele nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas histórias que merecem ser contadas. Aqui, cada visualização é um aplauso silencioso para quem cuida, para quem luta, para quem ama, mesmo no meio da dor. E me conta aqui nos comentários, de que cidade e país você está assistindo? Quero conhecer você, saber de onde vem essa comunidade linda que acredita na força da empatia. Seja muito bem-vindo. Agora, respire fundo. Porque a história de Lara está apenas começando. Eram 2h17 da madrugada quando o primeiro alarme disparou. Lara estava trocando o soro de outro paciente quando ouviu o som estridente vindo do leito 4. Seu coração acelerou antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Correu. E ao chegar, viu que os batimentos cardíacos de Sofia estavam caindo de forma abrupta. Saturação despencando. Pressão irregular. A menina tremia levemente, mesmo inconsciente. Algo estava errado. Muito errado. Em segundos, o plantão noturno virou um campo de batalha silencioso. Lara chamou a médica de plantão, ativou o protocolo de emergência e iniciou manobras rápidas de estabilização. Tudo parecia em câmera lenta. A adrenalina pulsava nas veias. Aqueles segundos eram vida ou morte. Lara falava alto, com precisão, mas por dentro sentia o chão ruir. Não com Sofia. Não ela. Por favor, não agora. Com a ajuda da equipe, conseguiram estabilizar os sinais vitais. Mas o semblante da médica era grave. A infecção havia evoluído para um quadro de síndrome respiratória aguda grave, com risco de falência múltipla. O protocolo indicava aumento da sedação, ajustes no respirador e início imediato de antibióticos de amplo espectro. Mas mesmo com todas as medidas, o olhar entre os profissionais era um só: ela pode não resistir. Lara se afastou por alguns minutos. Entrou na pequena sala de descanso, se sentou, e deixou as mãos tremerem. Olhou para elas. Quantas vezes já seguraram uma vida? Quantas vezes já perderam? Sentia um nó no estômago. Não era só mais uma paciente. Era Sofia. A menina que cantava. A que a olhava como se a conhecesse. A que tinha luz mesmo na escuridão. E aquilo doía de um jeito diferente. Na cabeça de Lara, um turbilhão. Será que fiz tudo certo? Será que poderia ter percebido antes? Será que estou ficando mole? Mas logo afastava esses pensamentos. Não era hora de se afundar na culpa. Era hora de ser forte. Ainda havia tempo. Ainda havia luta. E ela não deixaria aquela criança partir sem fazer tudo mesmo, que estivesse ao seu alcance. Voltou ao leito. O pai de Sofia estava sentado ao lado da cama, imóvel. Seus olhos vidrados fixavam a filha como se quisessem memorizar cada traço. Quando viu Lara, apenas sussurrou: ela sempre acreditou que existia um lugar bonito, além do céu. E dizia que, se um dia partisse, queria ir cantando. Lara segurou o choro. Aquilo era mais do que um relato. Era um adeus antecipado. Ela segurou a mão de Sofia. Estava gelada, mas ainda viva. Ainda ali. E, naquele silêncio, sentiu algo estranho, uma leve pressão da mão da menina sobre seus dedos. Quase imperceptível. Um reflexo. Um sinal. Ninguém saberia ao certo. Mas para Lara, foi como um chamado. Um pedido. Um suspiro de resistência. E ela entendeu: Sofia ainda estava lutando.
Lara tomou uma decisão incomum. Pegou o rádio de pilha e procurou uma música suave, parecida com aquela que tocava horas antes. Ligou baixinho. A médica torceu o nariz, mas não disse nada. Era fora dos protocolos. Mas Lara já sabia, às vezes, é preciso mais do que medicamentos. É preciso música. Presença. Alma. Ficou ao lado da menina durante uma hora inteira, em silêncio, apenas com a música preenchendo o ar. Aos poucos, os sinais de Sofia começaram a estabilizar. Não era uma melhora clínica significativa. Mas era uma pausa na queda. Um fio de esperança. Lara olhava para os monitores com os olhos marejados e sentia um tipo de gratidão que não cabia em palavras. Era como se aquele momento dissesse, ainda não acabou. E isso bastava. Naquele instante, Lara aprendeu algo que nunca viu em nenhum manual de enfermagem, que há momentos em que a ciência precisa se curvar à sensibilidade. Que o amor, o cuidado e a fé também são formas de tratamento. E que, mesmo em meio à escuridão, uma canção pode ser o remédio mais poderoso. A ferida esquecida? A madrugada avançava com passos lentos e pesados. Eram quase 4 horas e a UTI respirava em pausas entre alarmes e suspiros. Lara estava exausta. Fisicamente, seu corpo implorava por descanso. Mas por dentro, algo mais profundo se agitava. Desde que segurara a mão de Sofia e sentirá aquele leve aperto, memórias esquecidas começaram a emergir. Como se a menina estivesse, de alguma forma inexplicável, tocando uma parte de Lara que há anos estava trancada. Sentada na beirada da cama, Lara observava Sofia dormir, com o rosto suavizado pela sedação. E então, quase sem perceber, ela começou a falar em voz baixa. Não para Sofia. Mas para alguém que não via há mais de 20 anos. Ela se parecia com você, sabia, murmurou. As palavras saíram como se fossem parte de um diário antigo. A sua voz era assim, leve, desafinada, doce. Era com a irmã mais nova que Lara conversava agora. Uma irmã que havia morrido aos 7 anos, vítima de meningite, quando Lara tinha apenas 12. Ninguém naquela UTI sabia dessa história. Lara nunca contou para os colegas. Nunca falou sobre isso com a própria filha. Era uma dor que ela guardava com cadeado, como quem teme que lembrar seja o mesmo que reviver. Mas ali, ao lado de Sofia, aquela ferida antiga se abriu como se nunca tivesse cicatrizado. E Lara se deu conta de que, por trás da sua vocação como enfermeira, havia também um desejo inconsciente, salvar, nas outras, a menina que não conseguiu salvar em casa. O quarto 302, onde sua irmã passou os últimos dias de vida, ainda era uma imagem viva em sua mente. Os lençóis brancos. O soro pendurado. O cheiro de hospital. O choro abafado de sua mãe. Tudo voltou. E com isso, veio a culpa. A raiva. A impotência. Desculpa por não ter ficado com você, sussurrou, com os olhos fixos em Sofia. Eu era só uma criança, mas devia ter ficado. A dor atravessava os anos como um raio silencioso. Lara se levantou e foi até a janela da UTI. Lá fora, a cidade ainda dormia. Lá dentro, o peso da noite caía sobre seus ombros. Respirou fundo. Enxugou os olhos. Sabia que precisava ser forte. Que não podia permitir que fantasmas do passado a enfraquecessem agora. Mas também sabia que aquela dor precisava sair. Pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se sentir tudo. Deixar doer. Voltou para o leito 4 e encontrou o pai de Sofia cochilando com a cabeça apoiada nas mãos. Ela olhou para ele e sentiu uma empatia cortante. Era o mesmo olhar que via no pai dela, tantos anos atrás. O olhar de quem luta contra o tempo. Contra Deus. Contra a própria alma. Pegou uma manta e cobriu os ombros dele. Pequenos gestos, silenciosos, que são como orações sussurradas. Ao checar os aparelhos, viu que Sofia permanecia estável. Mas algo havia mudado. Seu rosto parecia mais relaxado, mais em paz. Lara se sentou e, num impulso quase inconsciente, começou a cantar a mesma música que costumava cantar para a irmã, quando estavam sozinhas no quarto. A melodia saiu trêmula, mas verdadeira. Era como se estivesse costurando as duas histórias, a da menina que perdeu e a da que agora lutava por cada segundo de vida. Enquanto cantava, percebeu que sua voz era também um pedido de perdão. Um resgate. Uma promessa de que não fugiria mais da dor. Que enfrentaria tudo de frente.
Porque a dor não precisa ser enterrada, ela precisa ser compreendida. E ali, naquela madrugada, Lara começava a se reconciliar com o passado, através da presença silenciosa e luminosa de Sofia. O rádio de pilha voltou a tocar sozinho, como se o tempo conspirasse a favor daquele momento. Era outra canção infantil. Lara sorriu. Não sabia explicar, mas parecia que Sofia escolhia as músicas. Havia algo mágico naquela conexão. Algo espiritual. Algo que nenhuma ciência explicaria, mas que Lara agora aceitava com o coração inteiro. Naquele momento, ela entendeu, talvez Sofia estivesse ali por um motivo maior. Talvez não fosse só a paciente da noite. Talvez fosse o elo entre o ontem e o hoje. Entre a menina que Lara perdeu e a mulher que ela se tornava. E então, pela primeira vez desde o início do plantão, Lara sentiu paz. Entre a vida e a coragem. Faltavam 20 minutos para o fim do plantão. O céu começava a clarear do lado de fora da janela da UTI. Um tímido tom de azul surgia entre os prédios altos da cidade. Mas dentro da sala, o ambiente era de tormenta. O monitor cardíaco de Sofia disparou como um grito no escuro. A frequência caiu brutalmente. Os níveis de oxigênio despencaram. A respiração, mesmo com ajuda mecânica, parecia insuficiente. Um novo colapso estava começando. Lara correu. Suas mãos já sabiam o que fazer, mas sua alma tremia. A médica de plantão, doutora Isabel, ordenou que iniciassem a manobra de reanimação. A equipe inteira entrou em ação, e a UTI virou mais uma vez um campo de batalha. Tubos, seringas, comandos gritados, protocolos ativados. Lara aplicou as medicações enquanto via a expressão de Sofia se apagar pouco a pouco. Era como se a menina estivesse indo, mesmo diante de todos os esforços. Doutora Isabel sugeriu intubação profunda e suspensão temporária dos estímulos. Era o último recurso clínico. Mas Lara hesitou. Algo dentro dela gritava, não. Uma intuição forte, visceral, nascida do tipo de sabedoria que não está nos livros. Sofia precisava de ar. De música. De voz. De calor humano. Não de mais tubos e sedação. Mas como contrariar a médica? Como romper um protocolo em pleno plantão, sem ser punida? Segundos depois, enquanto a equipe se mobilizava, Lara viu algo. Um detalhe. Um movimento mínimo. Sofia moveu os olhos. Sim, mesmo em meio ao colapso, ela os abriu por um instante. Um olhar direto, como um pedido. Como se dissesse, me escuta. Não me apaga. E nesse momento, Lara soube. Não podia deixá-la partir naquele estado. Sofia ainda estava lá. Tomou uma decisão. Sem pedir autorização, afastou os fios do monitor por segundos e segurou o rosto da menina com as duas mãos. Falou baixo, mas com firmeza, você ainda está aqui, Sofia. Eu sei. Luta comigo, meu amor. Só mais um pouco. A médica a repreendeu, Lara, isso não é hora para sentimentalismo. Volte pro protocolo. Mas Lara ignorou. E fez o impensável. Desligou o rádio de pilha, que tocava uma canção qualquer, e começou a cantar com a própria voz. Com o coração. Sem técnica, sem medo, sem lógica. Cantou a mesma música de antes, com as mãos sobre o peito da menina. Cada palavra era um chamado. Cada nota era uma âncora. O pai de Sofia se ajoelhou ao lado da cama, em lágrimas. A UTI inteira silenciou. Até os alarmes pareciam ter parado por alguns segundos. Foi então que aconteceu. Aos poucos, o monitor cardíaco começou a reagir. Um batimento. Depois outro. A saturação subiu 2%. Depois 4%. O suficiente para gerar espanto. A médica olhou para Lara, incrédula. Os dados não batiam. A lógica não explicava. Mas estava acontecendo. Sofia estava voltando. E a única coisa que mudará era a canção. Doutora Isabel, visivelmente abalada, suspendeu a intubação e pediu para manter a medicação atual. Lara permaneceu ao lado da menina, cantando baixinho, como se fosse uma prece. O tempo parou. O plantão que estava prestes a terminar se alongou em minutos infinitos de milagre silencioso. Sofia não despertou totalmente, mas seus sinais estabilizaram. Era uma resposta. Um fio de vida reconectado.
Quando finalmente saíram do modo de emergência, a médica se aproximou de Lara e, com um suspiro resignado, disse: "Hoje você me lembrou que às vezes, o cuidado vai além da medicina." Não foi um pedido de desculpa. Mas foi o mais próximo disso. Lara, ainda tremendo, sorriu em silêncio. Sabia que, mesmo arriscando tudo, fez o que precisava ser feito. Enquanto o sol entrava pelas frestas da janela, iluminando o rosto pálido de Sofia, Lara compreendeu algo profundo: o verdadeiro plantão não é só físico, é espiritual. É estar ali, inteira, mesmo quando tudo parece perdido. É cantar para uma criança quando o mundo inteiro pede silêncio. É acreditar, mesmo quando todos já desistiram. Quando a vida canta de volta. O sol já banhava toda a cidade quando o novo turno entrou na UTI. Lara deveria estar em casa há quase 2 horas, mas ainda estava ali. Sentada no mesmo banco ao lado do leito 4, os olhos vermelhos de cansaço e emoção. Sofia respirava com ajuda mínima, monitorada de perto, mas estável. Pela primeira vez em dias, seus sinais vitais estavam dentro da normalidade. O impossível havia acontecido. A médica do turno da manhã revia os prontuários com espanto. Ela teve um colapso respiratório profundo. Pelos protocolos, a intubação era inevitável. Mas aqui está, espontaneamente estável. Lara apenas assentia, sem explicar o inexplicável. Sabia que nenhum relatório, nenhum número e nenhuma fórmula médica descreveria o que acontecerá naquela madrugada. Porque, no fundo, ela também não entendia. Só sentia. Por volta das 7h40, enquanto o pai de Sofia tomava um café rápido no corredor, Lara percebeu um movimento no leito. A menina se mexeu. Um leve virar de rosto. Os olhos ainda fechados, mas vivos. Lara se aproximou e segurou a mão dela, como fizera tantas vezes nas últimas horas. "Tá tudo bem, princesa, você é forte." "Você voltou", sussurrou, com a voz embargada. E então, como quem retorna de uma viagem longa, Sofia abriu os olhos. Pequenos, inchadinhos, mas brilhantes. Olhou para Lara por alguns segundos e esboçou um sorriso tímido. Um sorriso real. Como se reconhecesse sua voz, sua presença, sua canção. E, num fio de voz quase inaudível, murmurou: "Você estava cantando, eu ouvi." Lara não conseguiu conter as lágrimas. Chorou de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, sem medo, sem controle, sem barreiras. Chorou por Sofia. Pela irmã que perdeu. Por todas as crianças que cuidou e viu partir. Por todas as que salvou. E principalmente, por ela mesma. Por não ter desistido de sentir, mesmo quando sentir era sinônimo de sofrer. O pai entrou logo depois e, ao ver a filha com os olhos abertos, caiu de joelhos aos prantos. Abraçou a criança com um cuidado quase sagrado, como se temesse que fosse apenas um sonho. Lara se afastou discretamente, deu espaço para o reencontro e saiu da UTI pela primeira vez em horas. Do lado de fora, respirou fundo. O dia estava claro, e o mundo parecia mais leve. Nos corredores, colegas a parabenizavam em silêncio. Não havia euforia. Só respeito. Admiração. Uma técnica de enfermagem se aproximou e disse: "Você fez o que ninguém teria coragem." E deu certo. Lara apenas respondeu com um sorriso sereno. Não precisava de reconhecimento. Já tinha recebido o maior de todos, o olhar desperto de Sofia, devolvendo-lhe um pedaço da alma. Naquela tarde, ao chegar em casa, Lara encontrou a filha dormindo no sofá, ainda de uniforme escolar. A avó havia dado almoço e a deixado ali, cansada. Lara observou em silêncio por alguns minutos. A mesma idade de Sofia. Os mesmos cabelos cacheados. O mesmo brilho nos olhos. Sentou-se ao lado dela e, pela primeira vez, contou a história da irmã que perdeu. Sem esconder a dor. Sem evitar as lágrimas. Porque agora, ela conseguia falar sem se quebrar. Dias depois, Sofia teve alta da UTI e foi para a enfermaria. Caminhava devagar, com oxigênio auxiliar, mas sorria. Pediu para ver na enfermeira que cantava e entregou a Lara um bilhete com uma flor desenhada e a frase: "Você tem voz de anjo." Lara guardou aquele bilhete na carteira. E ali permanece, como lembrete de que, às vezes, salvar alguém é também se salvar. O hospital seguiu em frente. Novos plantões vieram. Novas urgências, novas vidas.
Mas aquele plantão, especificamente, ficaria marcado como o dia em que uma enfermeira rompeu com tudo que era esperado, para ouvir o que não podia ser medido, o coração. Porque naquele plantão, Lara não apenas cuidou. Ela foi a ponte entre o fim e um novo começo. Porque a vida não desiste. Há histórias que não cabem em diagnósticos. Plantões que vão além das emergências. Gente que entra na nossa vida por poucas horas e fica para sempre. Sofia foi uma dessas presenças. E Lara, uma dessas almas raras que conseguem escutar o que está além dos batimentos cardíacos, o chamado da vida. A conexão entre as duas ultrapassou qualquer lógica médica, foi fé, coragem e amor puro, em sua forma mais crua e verdadeira. No hospital onde tudo parece rotina e protocolos, uma canção mudou o destino de uma menina. E salvou, junto com ela, a mulher que achava ter perdido a capacidade de sentir. No fundo, todos nós carregamos dores antigas, traumas que deixamos para depois, medos que fingimos esquecer. Mas, às vezes, basta uma única voz, para despertar o que há de mais humano em nós, o desejo de continuar, de amar, de resistir. Se essa história tocou você, comente aqui embaixo, o que te fez chorar, o que te inspirou, de que cidade e país você está nos assistindo. Sua presença aqui faz esse canal pulsar. E lembre-se, enquanto houver uma vida lutando, sempre haverá alguém de plantão, pronto para não desistir.